Um mecânico consertou a Lamborghini de um herdeiro de graça e ganhou uma oficina como agradecimento. João Ribeiro acordou antes do sol nascer, como sempre fazia nos últimos 15 anos. O pequeno quarto nos fundos da oficina, onde trabalhava como funcionário, mal comportava sua cama simples e um guarda-roupa de madeira compensada que rangia a cada movimento. Aos 42 anos, suas mãos calejadas contavam a história de uma vida dedicada aos motores. Uma paixão que descobriu ainda criança ao ver seu pai, também mecânico, transformar sucata em máquinas funcionais. A rotina começava sempre da mesma forma: café preto forte, pão com margarina e uma olhada nos jornais deixados pelos clientes na oficina Santana, onde trabalhava há mais de uma década. Seu patrão, Oswaldo Santana, era um homem justo, mas que pagava apenas o suficiente para João sobreviver. O sonho de ter sua própria oficina parecia cada vez mais distante, especialmente depois que sua esposa, Maria, havia partido há 3 anos, vítima de um câncer que consumiu não apenas sua vida, mas também as poucas economias que o casal havia juntado. Naquela manhã de terça-feira, João observou, através da janela embaçada, os primeiros raios de sol iluminando a BR-050. A rodovia que cortava Uberlândia era seu termômetro diário. Quanto mais movimento, mais trabalho aparecia. Carros quebrados, caminhões com problemas no motor, motocicletas que perdiam a força no meio da estrada. Cada veículo que parava ali representava uma oportunidade para João demonstrar sua habilidade quase sobrenatural de diagnosticar problemas mecânicos. Diferente de outros mecânicos, João possuía um dom peculiar. Bastava colocar a mão no capô de um veículo e escutar o motor por alguns segundos para identificar exatamente qual era o problema. Seus colegas de profissão brincavam, dizendo que ele conversava com as máquinas e talvez não estivessem errados. João realmente sentia uma conexão especial com cada motor que chegava às suas mãos, como se pudesse ouvir seus lamentos e pedidos de socorro. A oficina Santana não era das maiores, mas tinha uma reputação sólida na região. Localizada estrategicamente próxima à rodovia, recebia clientes de diversas cidades do interior de Minas Gerais. João era reconhecido como o melhor mecânico da equipe, aquele que resolvia os casos mais complicados, os desenganados, que outros profissionais já haviam desistido de consertar. Naquela manhã, enquanto organizava suas ferramentas na maleta surrada que carregava há mais de 10 anos, herança de seu pai, João não imaginava que sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente diferente. A maleta, de couro marrom desgastado pelo tempo, continha não apenas suas ferramentas de trabalho, mas também seus sonhos mais profundos. Cada chave inglesa, cada alicate, cada chave de fenda ali guardada representava anos de experiência e dedicação. O movimento na rodovia estava intenso para um dia de semana. Carretas transportando grãos, carros de passeio levando famílias para suas atividades cotidianas, motociclistas apressados cortando o trânsito. João sabia que dias assim geralmente traziam trabalho, e trabalho significava dinheiro para suas necessidades básicas e, quem sabe, alguns trocados a mais para guardar no sonho da oficina própria. Aos poucos, outros funcionários foram chegando à oficina. Santana cumprimentou João com seu habitual "Bom dia, mestre", reconhecimento que sempre aquecia o coração do mecânico. Por mais simples que fosse sua vida, João sentia orgulho de seu trabalho e da confiança que as pessoas depositavam em suas habilidades. O relógio marcava 8 horas da manhã quando o primeiro cliente do dia chegou. Um Fiat Uno com problemas na embreagem. Mais um desafio para João, mais uma oportunidade de exercer sua paixão. Enquanto mergulhava debaixo do carro para investigar o problema, não fazia a menor ideia de que, algumas horas depois, um encontro casual na beira da estrada mudaria completamente o curso de sua história.
Do outro lado da cidade, Felipe Antunes despertou em sua cobertura de 300 metros quadrados, com vista panorâmica para Uberlândia. Aos 35 anos, herdeiro de um império industrial construído por seu avô e expandido por seu pai, Felipe vivia uma realidade completamente distante da de João Ribeiro. Sua manhã começou com um café gourmet preparado por sua governanta enquanto lia relatórios financeiros em seu tablet de última geração. Felipe era presidente da Antunes Indústrias, conglomerado que dominava o setor de agronegócios em Minas Gerais e estados vizinhos. A empresa, fundada pelo avô português Joaquim Antunes na década de 1950, havia crescido exponencialmente nas últimas décadas, transformando a família em uma das mais influentes do estado. Felipe assumiu a presidência aos 28 anos, após a morte prematura de seu pai em um acidente aéreo, e desde então vinha demonstrando competência empresarial, embora muitos atribuíssem seu sucesso mais à herança recebida do que ao mérito próprio. Sua garagem era um verdadeiro showroom de carros de luxo. Ferrari, Porsche, Maserati, Mercedes-Benz e sua mais nova aquisição, uma Lamborghini Huracan amarela que havia importado especialmente da Itália. O carro era mais do que um meio de transporte, era um símbolo de status, uma declaração de poder que Felipe fazia questão de exibir em eventos sociais e reuniões de negócios. Naquela manhã, Felipe tinha um compromisso importante em Brasília. Uma reunião com investidores internacionais interessados em expandir os negócios da Antunes Indústrias para o mercado europeu. Era o tipo de oportunidade que poderia multiplicar o patrimônio familiar, elevando-o a um patamar ainda mais alto no cenário empresarial brasileiro. Diferente de muitos herdeiros de sua geração, Felipe não era apenas um playboy inconsequente. Formado em administração pela Fundação Getúlio Vargas e com MBA em Harvard, ele possuía conhecimento técnico e visão estratégica. No entanto, sua vida privilegiada o havia mantido em uma bolha social, distante das realidades enfrentadas pela maioria da população brasileira. Seu círculo social era composto exclusivamente por outros empresários, políticos influentes e pessoas do mesmo nível socioeconômico. Às 10 horas da manhã, Felipe deixou sua cobertura dirigindo a Lamborghini amarela. O rugido do motor V10 ecoava pelas ruas de Uberlândia, chamando atenção por onde passava. Para Felipe, aquele som representava poder, sucesso, conquista. Ele não imaginava que em poucas horas aquele mesmo motor, símbolo de sua posição social, se tornaria o instrumento do destino para um encontro que mudaria sua perspectiva sobre a vida. A viagem até Brasília deveria durar aproximadamente 4 horas, tempo suficiente para Felipe revisar os documentos da apresentação e se preparar mentalmente para a reunião. Ele havia feito aquele trajeto dezenas de vezes, sempre desfrutando da potência de seus carros esportivos nas retas longas da BR-050. Enquanto dirigia, Felipe refletia sobre os rumos da empresa e sua responsabilidade como sucessor de uma dinastia empresarial. Por mais que desfrutasse dos luxos proporcionados pela riqueza familiar, carregava também o peso das expectativas e a pressão constante de manter e expandir o legado recebido. Seus pensamentos se dividiam entre estratégias de negócios e a antecipação da adrenalina de dirigir sua máquina de 400 cavalos de potência pelas estradas brasileiras. O céu estava limpo, a temperatura agradável e tudo indicava que seria mais um dia comum na vida de Felipe Antunes. Ele não poderia imaginar que, em questão de horas, uma pane mecânica o colocaria face a face com uma realidade completamente diferente da sua, representada por um homem humilde que carregava em suas mãos calejadas não apenas ferramentas de trabalho, mas também sonhos e uma sabedoria de vida que o dinheiro jamais poderia comprar. Felipe já havia percorrido pouco mais de 100 quilômetros quando sentiu algo estranho no comportamento da Lamborghini. O motor, que minutos antes rugia com perfeição,
começou a apresentar falhas intermitentes. Primeiro, foram pequenos soluços, como se o carro estivesse engasgando momentaneamente. Felipe, apesar de ser apaixonado por carros, tinha conhecimentos mecânicos limitados. Sua relação com os veículos era mais estética e de performance do que técnica. A preocupação inicial se transformou em desespero quando o motor começou a perder potência drasticamente. A Lamborghini, que momentos antes alcançava facilmente os 150 km por hora, agora mal conseguia manter 80. Felipe tentou acelerar, mas o motor respondia com ruídos estranhos e mais perda de potência. O painel começou a acender luzes de advertência que ele não sabia interpretar. Percebendo que a situação estava se deteriorando rapidamente, Felipe decidiu parar no acostamento da BR-050, próximo ao KM-78, ainda na região de Uberlândia. Era uma área relativamente movimentada da rodovia, mas mesmo assim ele se sentia vulnerável e exposto. Sua Lamborghini amarela, antissímbolo de poder e sofisticação, agora estava ali parada, impotente, atraindo olhares curiosos dos motoristas que passavam. Felipe tentou ligar o carro várias vezes, mas o motor apenas dava algumas tossidas antes de morrer completamente. A frustração tomou conta dele. Tinha uma reunião crucial em Brasília e estava preso na estrada com um carro de R$400 mil que se recusava a funcionar. Pegou o celular para chamar socorro, mas descobriu algo que aumentou ainda mais seu desespero. Não havia sinal. A região, apesar de estar próxima a uma cidade de grande porte, tinha cobertura de telefonia celular irregular. Felipe caminhou alguns metros em diferentes direções, levantando o celular para o alto, mas sem sucesso. A sensação de impotência era algo completamente novo para ele. Acostumado a resolver todos os problemas com dinheiro ou influência, agora se via em uma situação onde esses recursos não tinham valor algum. O sol do meio-dia começava a esquentar, e Felipe, vestindo um terno italiano de R$1.000, sentia o suor escorrer pelo rosto. Carros passavam em alta velocidade e alguns motoristas até diminuíam para observar a cena inusitada de uma Lamborghini parada no acostamento, mas ninguém parava para oferecer ajuda. A sensação de abandono e vulnerabilidade era algo completamente desconhecido em sua vida privilegiada. Foram cerca de 40 minutos de angústia. Felipe havia perdido toda a paciência, estava atrasado para sua reunião e a situação parecia não ter solução. Foi então que, através do espelho retrovisor, ele viu uma figura se aproximando, caminhando pelo acostamento. Era um homem de meia idade, usando uma camiseta simples e carregando uma maleta de ferramentas visivelmente antiga. João Ribeiro havia saído da oficina Santana para almoçar em casa quando avistou a Lamborghini parada no acostamento. Como alguém que dedicou a vida toda aos motores, era impossível para ele simplesmente passar reto diante de um carro com problemas. Sua natureza solidária e sua paixão pelos motores falaram mais alto que qualquer diferença social que pudesse existir entre ele e o proprietário daquele veículo de luxo. Ao se aproximar, João observou Felipe caminhando nervosamente ao redor do carro, claramente em situação de desespero. A cena contrastava drasticamente. De um lado, um empresário milionário vestindo roupas caríssimas ao lado de um supercarro. Do outro, um mecânico humilde com suas ferramentas surradas, disposto a ajudar um completo estranho. João chegou perto de Felipe e, com a simplicidade característica de quem cresceu ajudando o próximo, ofereceu sua ajuda. Felipe, inicialmente relutante, afinal, que tipo de mecânico qualificado andaria a pé pela estrada, acabou aceitando a oferta por falta de alternativas. Não imaginava que estava prestes a presenciar uma demonstração de maestria técnica que desafiaria todos os seus preconceitos sobre competência e valor pessoal. A partir daquele momento, duas realidades completamente distintas estavam prestes a se encontrar de uma forma que mudaria para sempre a perspectiva de ambos
sobre o que realmente importa na vida. João se aproximou da Lamborghini com o respeito de quem reconhece uma máquina especial. Apesar de nunca ter trabalhado em um carro daquele valor, sua experiência com motores o havia ensinado que os princípios básicos da mecânica são universais, independentemente do preço ou da marca do veículo. Felipe observava nervoso enquanto o mecânico rodeava o carro, examinando-o com olhos experientes. "Com licença, posso dar uma olhada no motor?" perguntou João educadamente. Felipe hesitou por um momento. Aquele homem simples, com roupas de trabalho e uma maleta de ferramentas antiga, iria mexer em seu carro de R$500 mil? Mas a urgência da situação e a falta de alternativas o fizeram concordar com um gesto resignado. João abriu o capô da Lamborghini e ficou momentaneamente impressionado com a sofisticação do motor V10. Era uma obra de arte da engenharia italiana, com componentes precisos e um design que combinava performance e beleza. No entanto, para seus ouvidos treinados, não demorou muito para identificar o problema. Colocou a mão sobre o motor ainda morno e permaneceu em silêncio por alguns segundos, como se estivesse conversando com a máquina. Felipe observava intrigado aquela cena inusitada. O mecânico parecia estar fazendo algum tipo de ritual, conectando-se com o motor de uma forma que ele jamais havia presenciado. Não eram os métodos que Felipe imaginava que um profissional utilizaria. Nenhum equipamento eletrônico sofisticado, nenhum computador de diagnóstico, apenas as mãos calejadas e o ouvido apurado de alguém que dedicou a vida a entender motores. "O problema está no sistema de injeção eletrônica", disse João após alguns minutos de análise. "Há um sensor que está enviando informações incorretas para a central, fazendo com que a mistura ar-combustível fique inadequada. Por isso o motor está falhando e perdendo potência." Felipe ficou surpreso com a precisão do diagnóstico. João havia identificado o problema sem usar nenhum equipamento, apenas sua experiência e intuição mecânica. "Você tem certeza?" perguntou Felipe, ainda cético. "Esse carro tem sistemas muito complexos. Tecnologia de ponta?" João sorriu discretamente, sem demonstrar ofensa pela desconfiança. Havia enfrentado situações similares ao longo de sua carreira. Pessoas que duvidavam de sua competência, baseando-se apenas em sua aparência simples ou nas ferramentas que utilizava. "Vou mostrar", respondeu João com segurança tranquila. Abriu sua maleta e retirou algumas ferramentas básicas. Felipe observou fascinado enquanto o mecânico trabalhava com movimentos precisos e seguros. João localizou o sensor defeituoso, removeu-o cuidadosamente e o examinou à luz do sol. "Viu essa pequena oxidação aqui? Ela está interferindo no funcionamento correto do componente." O processo de reparo foi uma verdadeira aula de mecânica aplicada. João limpou o sensor com produtos que carregava em sua maleta, verificou as conexões elétricas, testou a continuidade dos fios e reinstalou o componente com a precisão de um cirurgião. Felipe acompanhava cada movimento, impressionado com a metodologia e o conhecimento demonstrados por aquele homem que minutos antes ele havia subestimado. Durante o trabalho, João explicava cada passo de forma didática, sem arrogância ou superioridade. Esses sensores são muito sensíveis à umidade e às variações de temperatura, dizia enquanto trabalhava. É comum apresentarem problemas após períodos de muito calor ou chuva intensa. A tecnologia é sofisticada, mas os princípios básicos continuam os mesmos de qualquer motor. Felipe começou a perceber que estava presenciando algo especial. Não era apenas um reparo mecânico, mas uma demonstração de maestria técnica somada a uma generosidade humana que ele raramente encontrava em seu círculo social. João trabalhava com dedicação total, como se aquela Lamborghini fosse sua própria, sem pressa, mas com eficiência, explicando pacientemente cada procedimento. Após cerca de 20 minutos de trabalho concentrado, João terminou o reparo e fechou o capô. "Pode tentar ligar agora",
disse com um sorriso confiante. Felipe entrou no carro, girou a chave e o motor rugiu com toda a sua potência original. O som era perfeito, sem falhas, sem ruídos estranhos. A Lamborghini havia voltado à vida pelas mãos hábeis de um mecânico que transformara um problema complexo em uma solução simples e eficaz. Felipe saiu do carro completamente transformado pela experiência que acabara de viver. O rugido perfeito do motor V10 ecoava pelo acostamento da rodovia, mas o som que mais impressionava Felipe era o silêncio de sua própria consciência, finalmente confrontada com uma realidade que ele havia ignorado durante toda a sua vida privilegiada. Ali estava um homem que, com ferramentas simples e conhecimento genuíno, havia resolvido em minutos um problema que poderia ter custado milhares de reais em uma concessionária especializada. João organizava tranquilamente suas ferramentas de volta na maleta surrada, satisfeito com mais um trabalho bem executado. Para ele, aquele havia sido apenas mais um reparo, mais uma oportunidade de exercer sua paixão pelos motores. Não esperava reconhecimento especial ou recompensa extraordinária. A satisfação de ver um motor funcionando perfeitamente já era suficiente. "Quanto eu devo?" perguntou Felipe, ainda processando o que havia acontecido. João fez um gesto modesto com a mão. "Nada, senhor. Foi só uma ajuda entre brasileiros na estrada." A resposta deixou Felipe ainda mais impactado. Em seu mundo, tudo tinha preço. Todo favor gerava uma conta. Toda ajuda vinha acompanhada de interesse. A generosidade genuína era algo que ele havia esquecido que existia. Felipe insistiu para pagar pelo serviço, mas João manteve sua posição. "Não precisa, moço. Fico feliz em ter ajudado. Esse motor é uma beleza. Foi um prazer trabalhar nele." A simplicidade e a honestidade daquelas palavras tocaram Felipe de uma forma que ele não esperava. Por alguns momentos, os dois homens ficaram ali parados, cada um processando à sua maneira o significado daquele encontro. Foi então que Felipe teve uma percepção que mudaria sua vida para sempre. Olhando para João, suas mãos calejadas, sua maleta de ferramentas antiga, sua roupa simples mas limpa, seu sorriso genuíno, Felipe viu algo que o dinheiro jamais havia conseguido comprar. Competência real, generosidade verdadeira, satisfação genuína com o trabalho bem feito, características que ele admirava em teoria, mas raramente encontrava em seu círculo social. Uma onda de reflexões tomou conta de Felipe. Quantas vezes ele havia julgado pessoas pela aparência? Quantas oportunidades de conhecer talentos genuínos ele havia perdido por estar preso em sua bolha social? Quantas vezes havia subestimado a capacidade de pessoas que não frequentavam seu mundo de privilégios? João representava tudo aquilo que Felipe admirava, mas que seu estilo de vida havia o impedido de valorizar adequadamente. "Você trabalha onde?" perguntou Felipe, genuinamente interessado. João explicou sobre a Oficina Santana, sobre seus 15 anos como funcionário, sobre seu sonho de um dia ter seu próprio negócio. Falou sobre sua paixão pelos motores desde criança, sobre como havia aprendido a profissão com o pai, sobre a satisfação de ver um motor morto voltar à vida através de suas mãos. Enquanto João falava, Felipe observava a paixão genuína em seus olhos. Era uma paixão que ele reconhecia, pois também amava carros, mas de uma forma completamente diferente. Felipe amava a velocidade, o status, a adrenalina. João amava a mecânica pura, o desafio de solucionar problemas, a arte de fazer máquinas funcionarem perfeitamente. Era uma relação mais profunda e verdadeira com os automóveis. "E esse sonho da oficina própria? Por que ainda não realizou?" perguntou Felipe. João sorriu melancolicamente e explicou sobre as dificuldades financeiras, sobre os anos cuidando da esposa doente, sobre como o dinheiro sempre foi usado para necessidades mais urgentes que os sonhos pessoais.
Falou sem autopiedade, apenas como alguém que aceita as circunstâncias da vida e continua lutando dentro de suas possibilidades. A história de João tocou Felipe profundamente. Ali estava um homem que, apesar de todas as dificuldades, mantinha a dignidade, a competência e a generosidade. Um homem que poderia ter cobrado uma fortuna pelo reparo em uma Lamborghini, mas que se recusava a aceitar pagamento por uma ajuda entre brasileiros. Um homem que transformava limitações em motivação, que encontrava propósito no trabalho bem feito, que sonhava com simplicidade, mas com determinação. Felipe olhou mais uma vez para João, depois para sua Lamborghini funcionando perfeitamente e tomou uma decisão que surpreenderia a ambos. Era uma decisão que nasceu não da culpa ou da piedade, mas do reconhecimento genuíno de um talento excepcional e de uma oportunidade de fazer algo significativo com sua fortuna. Felipe permaneceu em silêncio por alguns minutos, observando João guardar as últimas ferramentas em sua maleta. O contraste entre aquele homem simples, que acabara de resolver um problema complexo, com competência impressionante, e seu próprio mundo de privilégios e superficialidades, criava um turbilhão de reflexões em sua mente. Ele estava diante de algo raro, talento genuíno, combinado com caráter íntegro e generosidade autêntica. Durante toda a sua vida, Felipe havia estado cercado de pessoas que o bajulavam por interesse, profissionais que cobravam fortunas por serviços nem sempre bem executados, amigos que se aproximavam apenas por causa de sua posição social. João representava o oposto de tudo isso: competência real, honestidade genuína, humildade verdadeira. Era o tipo de pessoa que Felipe admirava, mas que raramente encontrava em seu círculo social. João, disse Felipe, interrompendo o silêncio, preciso te fazer uma pergunta séria. Se você tivesse condições financeiras, abriria realmente sua própria oficina? João levantou os olhos, surpreso com a pergunta. Claro que sim, senhor. É meu sonho desde sempre. Tenho até os planos desenhados, sei exatamente como seria. Uma oficina completa, com equipamentos modernos, mas sem perder o toque artesanal que aprendi com meu pai. Os olhos de João brilhavam enquanto falava sobre seu sonho. Felipe percebia a paixão genuína, o conhecimento técnico, a visão clara de futuro. E você acredita que conseguiria fazer sucesso nesse negócio? Continuou Felipe. João respondeu com a confiança de quem conhece suas próprias capacidades. Tenho certeza. 15 anos trabalhando me ensinaram não apenas a consertar carros, mas a entender o que os clientes realmente precisam: honestidade, competência e preço justo. Felipe sabia que estava diante de uma oportunidade única. Não apenas de ajudar alguém merecedor, mas de investir em um talento real. João não era apenas um mecânico competente, era um artesão, alguém que transformava problemas mecânicos em soluções elegantes, que tratava cada motor como uma obra de arte a ser restaurada. Era exatamente o tipo de profissional que Felipe sempre procurou para cuidar de seus próprios carros. João, vou te fazer uma proposta, disse Felipe, assumindo um tom mais sério. Mas antes, preciso que você saiba uma coisa sobre mim. Sou Felipe Antunes, da Antunes Indústrias. Talvez já tenha ouvido falar da empresa. João confirmou que conhecia a reputação da empresa, uma das maiores do agronegócios em Minas Gerais. Então você sabe que tenho condições de cumprir o que vou propor. Felipe fez uma pausa, organizando os pensamentos. Estava prestes a tomar uma decisão que poderia parecer impulsiva para alguns, mas que para ele representava o reconhecimento de algo especial que havia encontrado naquela manhã na beira da estrada. Quero que você tenha sua própria oficina, não como caridade, mas como investimento em um talento que acabei de presenciar. João ficou confuso, sem entender exatamente o que Felipe estava propondo. Como assim, senhor? Felipe explicou com clareza. Vou financiar sua oficina completa.
Equipamentos, ferramentas, local, tudo o que você precisar para montar o negócio que sempre sonhou. Em troca, quero apenas duas coisas: que você trabalhe com a mesma competência e honestidade que demonstrou aqui hoje e que, quando a oficina estiver dando lucro, você pague o investimento de volta sem juros. A proposta deixou João completamente sem reação. Era impossível, irrealista, bom demais para ser verdade. Senhor, eu nem sei o que dizer. Por que faria isso por mim? Nem me conhece. Felipe sorriu, percebendo a sinceridade da surpresa de João. Conheço o suficiente. Vi sua competência, sua honestidade, sua paixão pelo que faz. É mais do que posso dizer sobre muitas pessoas que conheço há anos. Felipe continuou explicando sua visão. João, você tem algo que o dinheiro não compra: talento genuíno e caráter íntegro. Eu tenho dinheiro, mas preciso de pessoas como você para fazer coisas realmente significativas com ele. Não é caridade, é parceria. Você tem o conhecimento e a dedicação. Eu tenho os recursos. Juntos, podemos criar algo especial. João permanecia em silêncio, processando uma proposta que mudaria completamente sua vida. 15 anos de sonho estavam sendo oferecidos de bandeja por um completo estranho que conhecera há menos de uma hora. Parecia surreal, mas a seriedade no olhar de Felipe e a conhecimento de sua reputação empresarial tornavam a proposta real e tangível. João permaneceu imóvel por longos minutos, tentando processar a magnitude da proposta que havia acabado de receber. Sua mente simples e prática lutava para compreender como sua vida poderia mudar tão drasticamente em questão de horas. Naquela manhã, ele havia acordado como funcionário de uma oficina. Agora, um completo estranho lhe oferecia a realização do sonho de uma vida inteira. Senhor Felipe, disse João finalmente, com a voz embargada pela emoção. Eu nem sei como reagir a isso. É generoso demais, não mereço tanto. Felipe balançou a cabeça com firmeza. João, você está enganado. Não é generosidade excessiva, é investment em algo que vale a pena. Em meia hora de trabalho, você demonstrou mais competência técnica e integridade pessoal do que muitos profissionais que cobram fortunas pelos seus serviços. Felipe podia ver a luta interna nos olhos de João. Era um homem humilde, acostumado a conquistar tudo através de muito trabalho e suor. A ideia de receber algo tão grande de forma aparentemente fácil confrontava seus valores mais profundos. Não estou oferecendo isso de graça, esclareceu Felipe. Estou investindo em você porque acredito que será bem-sucedido. Quando sua oficina prosperar, você pagará o investimento de volta. É um negócio, não uma doação. Aos poucos, João começou a entender a proposta de uma perspectiva empresarial. Não era caridade, mas confiança. Felipe estava apostando nele como qualquer investidor apostaria em um negócio promissor. A diferença é que, em vez de exigir experiência empresarial prévia ou garantias materiais, Felipe baseava sua confiança no caráter e na competência técnica que havia presenciado. Mas e se eu falhar? Perguntou João, expressando sua maior preocupação. E se não conseguir fazer a oficina dar certo? Felipe sorriu com a pergunta. João, um homem que conserta uma Lamborghini com ferramentas básicas em 20 minutos, que se recusa a cobrar pelo serviço e que fala sobre motores com a paixão que você demonstrou, não vai falhar. Talvez enfrente dificuldades como qualquer empresário, mas não vai falhar. Felipe puxou uma carteira de couro italiana e retirou um cartão de visitas. Quero que você pense com calma sobre essa proposta. Amanhã, se decidir aceitar, me procure na empresa. Vamos sentar, conversar sobre seus planos, visitar possíveis locais para a oficina, discutir equipamentos. Faremos isso da forma correta, profissional. João segurou o cartão com as mãos trêmulas. Era um pedaço de papel que representava a ponte entre sua vida atual e o futuro que sempre sonhara. Senhor Felipe, eu aceito,
disse com a voz firme, carregada de uma emoção que ele tentava controlar. Não preciso pensar. Sei reconhecer uma oportunidade quando ela aparece, e sei que o Senhor é um homem de palavra. Filipe estendeu a mão, e João a apertou com força. Era mais do que um cumprimento. Era o selo de uma parceria que nascera do acaso, mas que se baseava em valores sólidos, competência, confiança e integridade. Então está fechado, disse Filipe. A partir de amanhã, você deixa de ser funcionário para se tornar empresário. O aperto de mãos durou alguns segundos a mais do que o protocolo social exigiria. Ambos os homens sabiam que estavam vivenciando um momento especial, um daqueles encontros raros que mudam o curso de uma vida. João sentiu uma mistura de euforia e responsabilidade. Euforia pela oportunidade, responsabilidade pela confiança depositada em suas mãos. Uma última coisa, disse Filipe antes de entrar no carro. Quero que você mantenha sua essência, João. O que me impressionou não foi apenas sua competência técnica, mas sua humildade e honestidade. Esses valores são raros e preciosos. Nunca os perca, mesmo quando se tornar bem-sucedido. João acenou com a cabeça, compreendendo a profundidade do conselho. Filipe entrou na Lamborghini, que agora ronronava perfeitamente graças às mãos hábeis de João. Antes de partir, abaixou o vidro e disse: João, você não imagina o presente que me deu hoje. Me lembrou de valores que eu havia esquecido que existiam. Obrigado por isso. E com essas palavras, partiu em direção a Brasília, deixando para trás uma nuvem de poeira e um homem completamente transformado. João ficou parado no acostamento por vários minutos, observando a Lamborghini desaparecer no horizonte. Olhou para o cartão de visitas em suas mãos, depois para sua maleta de ferramentas surrada. Em algumas horas, aquela maleta não seria mais a ferramenta de trabalho de um funcionário, mas o símbolo de um empresário que estava prestes a construir seu próprio império, um parafuso de cada vez. No dia seguinte, João acordou antes mesmo do despertador tocar. A noite havia sido de pouco sono, não por ansiedade negativa, mas pela excitação de quem sabe que está prestes a iniciar uma nova fase da vida. Levantou-se, fez sua higiene matinal com mais cuidado que o habitual e vestiu sua melhor roupa, uma calça social azul marinho e uma camisa branca que guardava para ocasiões especiais. Antes de se dirigir a Antunes Indústrias, João passou pela oficina Santana para conversar com seu patrão. Osvaldo Santana estava organizando as ordens de serviço do dia quando João chegou com uma expressão diferente no rosto. Bom dia, seu Osvaldo. Preciso conversar com o senhor sobre algo importante, disse João, com um tom de seriedade que chamou a atenção do proprietário. João contou toda a história do encontro com Filipe, do reparo na Lamborghini, da proposta inesperada que havia recebido. Osvaldo ouviu atentamente, demonstrando surpresa genuína. João, isso é inacreditável. 15 anos trabalhando juntos e eu sabia que esse dia chegaria. Você sempre foi especial demais para ser funcionário para sempre, disse o patrão com uma mistura de alegria e tristeza por perder seu melhor mecânico. Seu Osvaldo, quero agradecer por tudo que aprendi aqui. O Senhor me deu oportunidade quando eu mais precisava. Me ensinou não apenas sobre mecânica, mas sobre como tratar clientes, como administrar tempo, como ser responsável, disse João, emocionado. Osvaldo abraçou seu funcionário, transformando-o simbolicamente de empregado em colega de profissão. Às 9 horas da manhã, João estava na recepção da Antunes Indústrias, um edifício imponente de vidro e aço que representava décadas de sucesso empresarial. A recepcionista, inicialmente hesitante ao ver um homem simples pedindo para falar com o presidente da empresa, mudou completamente de atitude quando João mencionou que tinha reunião marcada com Filipe Antunes. Filipe recebeu João em sua sala panorâmica, mas logo sugeriu que saíssem para visitar possíveis locais para a oficina.
Vamos ver isso na prática, João. Quero entender suas ideias, ver como você enxerga o negócio, disse Felipe enquanto se dirigiam ao estacionamento. Para surpresa de João, em vez da Lamborghini, Felipe havia escolhido um veículo mais discreto para o passeio, uma Mercedes-Benz C-Class prata. Durante o trajeto, Felipe fez perguntas específicas sobre a visão de João para a oficina. Que tipo de serviços você quer oferecer? Qual seu público-alvo? Como pretende se diferenciar da concorrência? João respondeu com uma clareza que impressionou Felipe. Havia pensado em cada detalhe, desde serviços básicos de manutenção até especializações em carros importados, desde atendimento a famílias até parcerias com empresas de transporte. O primeiro local que visitaram era um galpão em uma área comercial movimentada, próximo à BR-050. João caminhou pelo espaço vazio, imaginando onde ficaria cada setor. A área de recepção e orçamentos, as baias para diferentes tipos de serviço, o estoque de peças, a área administrativa. Felipe observava fascinated as ideias práticas e bem fundamentadas de João sobre layout e fluxo de trabalho. Aqui seria perfeito para receber caminhões e carretas, explicava João, apontando para a entrada ampla. E essas janelas altas garantem boa iluminação natural, o que é essencial para trabalhos de precisão. Felipe percebia que não estava apenas investindo em um mecânico competente, mas em alguém que realmente compreendia todos os aspectos de administrar um negócio. Visitaram outros 2 locais durante a manhã, cada um sendo analisado minuciosamente por João sob diferentes perspectivas. Localização estratégica, facilidade de acesso, potencial de crescimento, custos operacionais. Felipe se impressionava com a metodologia analítica de João, que demonstrava uma intuição empresarial natural, desenvolvida através de anos observando o funcionamento da oficina Santana. No final da manhã, João havia escolhido o primeiro galpão visitado. "É aqui que quero construir meu sonho", disse com convicção. Felipe concordou com a escolha. O local realmente reunia todas as características necessárias para uma oficina de sucesso. "Então vamos em frente. Esta tarde mesmo falo com meus advogados para iniciar os trâmites contratuais", disse Felipe. 3 meses se passaram desde o encontro na beira da estrada, e a transformação de João Ribeiro estava acontecendo de forma acelerada e consistente. O galpão, que antes era apenas um espaço vazio, agora fervilhava de atividade, com operários instalando equipamentos de última geração, pintores dando os últimos retoques nas paredes e eletricistas finalizando o sistema de iluminação LED que tornaria a oficina uma das mais modernas da região. João acompanhava cada detalhe da construção com a dedicação de quem está materializando um sonho de décadas. Chegava ao canteiro de obras às 6 da manhã e só saía quando escurecia, supervisionando pessoalmente cada etapa do processo. Felipe visitava a obra semanalmente, sempre impressionado com o nível de envolvimento e conhecimento técnico que João demonstrava. Não apenas sobre mecânica, mas sobre todos os aspectos da gestão empresarial. A oficina estava sendo estruturada com tecnologia de ponta. Elevadores hidráulicos, equipamentos de diagnóstico computadorizados, sistema de exaustão automatizado, área climatizada para serviços especializados. No entanto, João fazia questão de manter um espaço especial para o trabalho manual tradicional, com suas bancadas de madeira e ferramentas convencionais. A tecnologia ajuda, mas as mãos e a experiência ainda são fundamentais, explicava para Felipe. Durante esse período, João também investiu pesadamente em sua própria capacitação. Inscreveu-se em cursos de gestão empresarial, atualização técnica para veículos modernos e até mesmo inglês básico para poder compreender manuais de equipamentos importados. Felipe custeava todos esses estudos, considerando-os investimentos essenciais para o sucesso do empreendimento. A equipe da futura oficina também estava sendo cuidadosamente selecionada.
João não queria simplesmente contratar mecânicos disponíveis no mercado. Buscava profissionais que compartilhassem sua filosofia de trabalho, competência técnica, honestidade com os clientes e paixão pela profissão. Entrevistou dezenas de candidatos, sempre priorizando caráter sobre currículo. Carlos Mendes foi o primeiro contratado, um mecânico experiente que trabalhava há 20 anos com motores a diesel e que demonstrou durante a entrevista a mesma dedicação e honestidade que João valorizava. Em seguida, veio Amanda Silva, uma jovem formada em engenharia mecânica que havia se especializado em sistemas eletrônicos automotivos, uma área que João sabia ser fundamental para o futuro da profissão. O terceiro membro da equipe foi uma surpresa até para Felipe, Marcos Santana, filho do antigo patrão de João. O jovem de 25 anos havia se formado em administração e queria aplicar conhecimentos modernos de gestão ao setor automotivo. João viu nele a oportunidade de equilibrar experiência prática com visão empresarial contemporânea. Paralelamente à estruturação física e humana da oficina, João desenvolveu um plano de marketing simples, mas eficaz. Em vez de investir em publicidade cara, optou por uma estratégia baseada na reputação e no relacionamento pessoal. Visitou empresas de transporte, frotas de veículos, concessionárias e até mesmo oficinas concorrentes, apresentando-se como profissional e estabelecendo parcerias comerciais. Felipe observava admirado como João transformava relacionamentos pessoais em oportunidades de negócio. Sua honestidade e competência técnica, reconhecidas ao longo de 15 anos de trabalho, se tornaram seus principais ativos comerciais. Clientes da antiga oficina Santana já demonstravam interesse em conhecer o novo empreendimento de João. A inauguração foi marcada para uma sexta-feira do final de outubro. João queria que fosse um evento simples, mas Felipe insistiu para que fosse uma celebração à altura da conquista. João, você não está apenas abrindo uma oficina, está realizando um sonho e inspirando outras pessoas a acreditarem que mudanças são possíveis, argumentou Felipe. Na semana anterior à inauguração, João fez questão de visitar Osvaldo Santana para convidá-lo pessoalmente para o evento. O antigo patrão ficou emocionado com o gesto e prometeu comparecer. João, ver você conquistar isso me enche de orgulho. Você sempre foi especial e agora o mundo vai reconhecer isso, disse Osvaldo, abraçando seu ex-funcionário. Na véspera da inauguração, João permaneceu na oficina até tarde da noite, verificando cada detalhe uma última vez. As máquinas funcionavam perfeitamente, as ferramentas estavam organizadas, a equipe estava treinada e motivada. Sua maleta surrada, que havia carregado por tantos anos, agora ocupava um lugar de honra em sua nova mesa de trabalho, não mais como ferramenta de sobrevivência, mas como símbolo de uma jornada vitoriosa. 2 anos haviam se passado desde aquele encontro casual na beira da BR-050, e a oficina Ribeiro havia se tornado uma referência em Uberlândia e região. O que começou como um ato de generosidade espontânea havia evoluído para uma parceria empresarial sólida e uma amizade verdadeira entre 2 homens que descobriram ter mais em comum do que suas diferenças sociais inicialmente sugeriam. A oficina funcionava com capacidade máxima, atendendo desde carros populares até veículos de luxo, sempre mantendo os mesmos padrões de honestidade e competência que haviam caracterizado João desde o início de sua carreira. A equipe havia crescido para 8 funcionários, todos selecionados criteriosamente e treinados na filosofia de trabalho que João cultivara ao longo dos anos. Naquela manhã de terça-feira, Felipe chegou à oficina dirigindo uma nova aquisição, uma Ferrari 488 vermelha, que havia importado da Itália. Não vinha apenas como cliente, mas como amigo e parceiro que queria compartilhar sua paixão por carros excepcionais com alguém que realmente compreendia a arte da mecânica de precisão.
João recebeu Felipe com um sorriso caloroso que se havia tornado sua marca registrada no atendimento aos clientes. A diferença era que agora ele usava um uniforme impecável, com seu nome bordado e o logo da empresa. Trabalhava em instalações modernas e climatizadas e comandava uma equipe qualificada. No entanto, sua essência permanecia a mesma: humildade, competência e paixão genuína pelos motores. "Felipe, essa Ferrari é uma obra de arte", exclamou João, admirando as linhas elegantes do veículo. "Que motor é esse?" Felipe sorriu, satisfeito com a reação do amigo. "V8 biturbo, 490 cavalos. Trouxe para você fazer a primeira revisão aqui no Brasil. Confio apenas em suas mãos para cuidar dela." Enquanto João examinava a Ferrari, Felipe observava o ambiente da oficina. Era impressionante como João havia conseguido combinar tecnologia moderna com o toque pessoal e artesanal que o diferenciava dos concorrentes. Cada funcionário trabalhava com a mesma dedicação e cuidado que João sempre demonstrara, prova de que uma cultura organizacional forte havia sido estabelecida. Durante o trabalho na Ferrari, Felipe e João conversaram sobre os desenvolvimentos recentes de suas vidas. João contou sobre os planos de expansão da oficina, sobre o curso de engenharia que havia iniciado nas horas vagas, sobre os 3 mecânicos jovens que estava treinando pessoalmente. Felipe compartilhou suas próprias transformações, como o encontro com João havia mudado sua perspectiva sobre liderança empresarial, sobre valor humano, sobre o verdadeiro significado do sucesso. "João, você me ensinou algo que nenhuma escola de negócios conseguiu ensinar", disse Felipe enquanto observava o amigo trabalhar. "Me mostrou que competência real e caráter íntegro são os únicos investimentos que realmente valem a pena. Desde nosso encontro, mudei completamente a forma como seleciono pessoas na minha empresa." João parou o trabalho por um momento e olhou para Felipe. "Felipe, esse encontro mudou minha vida de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Mas quero que saiba que o dinheiro investido já foi integralmente pago, com juros de gratidão que jamais conseguirei quitar completamente." Felipe riu, lembrando da insistência de João em devolver o investimento inicial no menor tempo possível. A oficina havia se tornado lucrativa em menos de 6 meses, e João havia insistido para começar a devolver o investimento de Felipe imediatamente. "Negócio é negócio", dizia sempre que Felipe tentava postergar os pagamentos. Em 1 ano e meio, toda a dívida havia sido quitada, transformando a relação de investidor-empreendedor em uma parceria baseada puramente na confiança e amizade. Naquele momento, Felipe tomou uma decisão que vinha amadurecendo há meses. "João, tenho uma proposta para você. Quero que seja fornecedor oficial de manutenção para toda a frota da Antunes Indústrias. São mais de 200 veículos, desde picapes até caminhões pesados. Interessado?" João ficou surpreso com a dimensão da proposta, mas acenou positivamente. Era uma oportunidade de crescimento que consolidaria definitivamente sua posição no mercado. Ao final da tarde, quando Felipe se preparava para partir com sua Ferrari funcionando perfeitamente, os 2 homens se encontraram na porta da oficina. O contraste com aquela manhã na beira da estrada era impressionante. João agora era um empresário bem-sucedido, respeitado na comunidade, comandando um negócio próspero. Felipe havia se tornado não apenas um cliente, mas um amigo verdadeiro e um parceiro de negócios. "Felipe", disse João estendendo a mão, "obrigado por ter enxergado em mim algo que eu mesmo não sabia que existia." Felipe apertou a mão do amigo e respondeu: "João, obrigado por ter me lembrado dos valores que realmente importam na vida. Você não apenas construiu uma oficina, construiu um exemplo de que talento e caráter sempre encontram seu caminho." Enquanto a Ferrari se afastava pelas ruas de Uberlândia, João permaneceu na porta de sua oficina, observando o movimento da cidade ao entardecer. Em suas mãos, ainda carregava a mesma maleta surrada de ferramentas que herdara do pai.
agora transformada de instrumento de sobrevivência em símbolo de uma jornada vitoriosa. A placa Oficina Ribeiro brilhava sob a luz do poste da rua, mas o verdadeiro brilho estava nos olhos de um homem que havia provado que sonhos, quando combinados com competência e caráter, sempre encontram uma forma de se realizar, e que às vezes o destino usa uma pane no motor para revelar que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas no que somos capazes de construir com nossas próprias mãos. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.